Fé engessada. Você já parou para pensar nos perigos da fé engessada? Talvez você nem nunca ouviu falar nesse termo, né? E talvez você está com a sua fé engessada e nem sabe disso. Mas o que se trata a fé engessada? A fé engessada é aquela que te prendeu ali para te moldar. Como um gesso, quando a gente quebra um osso e o médico coloca o gesso para poder colar novamente os nossos ossos, e aí a gente fica com a perna presa, com o nosso braço, com aquilo que quebrou, aquele membro que quebrou fica preso dentro do gesso, até que tome a forma que deveria tomar. E assim pode ser a fé. A maioria de nós nasce predestinado a uma religião que nós não escolhemos. Os nossos pais, os nossos antepassados decidiram por uma religião e, como nós não escolhemos onde nascer, nós nascemos naquela religião e ali a gente fica engessado naquela religião. Até que um dia a gente se livra desse gesso e aí você tem a oportunidade de estar decidindo qual é a fé que você vai seguir. Na maioria das vezes, nós seguimos por uma longa caminhada pela religião em que os nossos pais, os nossos antepassados escolheram para nós. Porque nós já fomos enredados, enxertados em uma consciência cristã, ou seja, qual for a religião que você foi enxertado. Mas nós somos livres, né? Fomos feitos criaturas livres, com liberdade para escolher os caminhos que podemos seguir. Mas mesmo com a nossa liberdade, muitas vezes nós escolhemos caminhos que nos fazem ter a fé engessada. Um exemplo. Nós temos um exemplo cristão que é o exemplo de Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes de se tornar Paulo, ainda quando ele era conhecido como Saulo de Tarso, ele teve uma fé engessada. Saulo era instruído por Gamaliel. Gamaliel era um sábio, um doutor da lei, que era muito entendido das coisas cristãs não, minto, porque na época ainda não existiam as coisas cristãs, das coisas da lei, do Pentateuco. Gamaliel era profundo conhecedor, professor, doutor dessa lei. E ele instruiu Paulo, conhecido como Saulo, ele instruiu Saulo de Tarso direitinho como ser um homem de Deus. E Saulo, com essa fé engessada, ele perseguia os cristãos porque Saulo entendia que eles estavam afrontando a lei, afrontando a Deus, porque Saulo estava totalmente engessado naquilo que Gamaliel o ensinou. Mas um dia, Saulo de Tarso teve um encontro com Deus. A caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. O próprio Jesus apareceu a Saulo de Tarso. E naquele momento, Saulo caiu aos pés de Jesus. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha sido crucificado. Saulo estava perseguindo cristãos. Por que Jesus disse para ele: por que me persegue? Saulo não entendia que estava perseguindo Jesus, porque o Jesus já tinha sido crucificado. Naquele momento, Jesus apareceu a ele. Saulo tinha em mente que Jesus estava morto e enterrado. Mas Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo entendeu que cada cristão que ele perseguia, ele estava perseguindo a Cristo, porque Cristo fazia parte daquele cristão. E então, Saulo, naquele momento, teve uma conversão e ele saiu daquele gesso, saiu daquele enxerto pelo qual ele foi criado.
E a partir daquele momento, passou-se a chamar Paulo. E Paulo passou-se a pregar o evangelho verdadeiro. E ele foi transformado e passou todos os seus dias da sua vida a ajudar outras pessoas a ser transformadas. E nessa ajuda para que nós possamos ser transformados também, Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros na Bíblia. Você sabia disso? Paulo foi o apóstolo que mais deixou conselhos cristãos para nós. E nenhum desses conselhos, em Romanos 12, Paulo nos deixou o conselho. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que esse versículo já está totalmente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Por quê? Porque nós estamos também com uma fé engessada, com uma fé enxertada, e aí nós estamos vivendo no automático. Aquilo é pregado a nós numa igreja católica ou evangélica, seja lá qual for, onde você ouvir essa palavra, aquilo é ministrado a você como se você só está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo quando você está adorando ao Senhor, quando você está indo à casa do Senhor, você já está cumprindo este mandamento, você já está cumprindo esse conselho que Saulo nos deixou na sua carta em Romanos. Mas não. Eu, Adriana, tive um confronto com essa palavra essa semana, porque eu também pensava assim, eu também estava com essa mente engessada, eu também estava com esse pensamento que eu já estava cumprindo aquilo, porque eu estava apresentando o meu corpo para adorar, para glorificar, para falar da palavra do Senhor. Eu estava prestes a fazer qualquer coisa que fosse para o Senhor. Então, eu acreditava que eu estava apresentando meu corpo como sacrifício vivo. Mas o Espírito Santo me mostrou que muitas vezes eu estava ali apresentando um corpo morto, porque eu estava ali, mas a minha mente não estava, o meu coração não estava, e o meu desejo de estar ali não estava lá. Vocês estão me entendendo? Então, muitas vezes, estamos ali na casa de Deus, na casa de oração, e não estamos apresentando um verdadeiro culto ao Senhor. Um culto racional, um culto com consciência, um culto santo e agradável a Deus, que chegue ao céu como aroma suave ao Senhor. E a palavra do Senhor ainda em Romanos nos diz que devemos transformar a nossa mente. Paulo teve a mente transformada quando ele teve o encontro com Jesus, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque a mente dele foi transformada. E aí, Paulo nunca mais foi o mesmo. E ele apresentou verdadeiramente o corpo dele como sacrifício vivo e passou todos os seus anos de vida vivendo para Cristo. Nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos aprendendo com Paulo como verdadeiramente servir ao Senhor? Estamos apresentando a nossa mente ao Senhor? Deixando com que a nossa mente for transformada e renovada? Isso é um caso que nós devemos pensar. Eu demorei a entender que eu precisava deixar minha mente ser totalmente transformada e não deixar que só parte dela fosse transformada. Eu deixei que parte dela fosse transformada por muito tempo com ensinamentos de outras pessoas, com ensinamentos de uns Gamaliel da vida que aprenderam como falar de um Deus, e eu aprendi com eles falar daquele Deus, mas não conheci o Filho de Deus, como Gamaliel não conheceu o Filho de Deus. Eu não conhecia o Filho de Deus como eu achava que conhecia. E lendo essa semana essa palavra de Romanos, onde Paulo nos deixou escrito que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, eu entendi que um defunto não pode apresentar o corpo dele como sacrifício vivo, mas um ser humano que respira, que se move, sim, ele pode apresentar o corpo dele morto e achar que está apresentando um culto de um corpo vivo. Cuidado para que você não esteja assim. Lute para que você saia disso. Transforme a sua mente.
porque só transformando a sua mente, como diz lá em Romanos, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós entendemos que nós recebemos, nós conhecemos a vontade de Deus e desfrutamos da vontade de Deus sempre. E Deus sim permite que nós vivemos a vontade de Deus sempre. Mas aquela vontade que é boa, perfeita e agradável é só para aqueles que transformaram a sua mente e apresentaram o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra possa, sim, tocar no seu coração, trazer transformação e tirar o gesso, tirar o enxerto. E você possa viver livre, livre daquilo que te aprisionou há muito tempo. Ensino de homens que te enredaram e passe a viver o ensino de Cristo e o ensino da doutrina dos apóstolos, porque eles viveram com Cristo, eles tiveram experiências maravilhosas com Cristo e podem sim ser os nossos exemplos, ok?